Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Oriental. É para a gente uma alegria recebê-los nesses momentos tão felizes, onde a gente entra em contato com o Evangelho de Jesus, e para a gente é tão bom, né? Faz tão bem. Eu tenho alguns recados aqui para dar. Primeiro, para convidá-los para o estudo do Livro dos Espíritos, que acontece todos os sábados, às 16h30. É um estudo também sequencial. Esse grupo já existe há um bom tempo, então estamos convidando quem se interessar para o estudo do Livro dos Espíritos para comparecerem aqui aos sábados às 16h30. Ok? É só procurar a Juliana, que ela vai recebê-los de braços abertos. Também lembrar que agora em fevereiro, dia 3 de fevereiro, a reunião de juventude recomeça. Eles estavam de férias e recomeçam então agora dia 3. Quem se interessar, os jovens que estiverem aqui se interessarem a participar, podem chegar aqui na casa e procurar o Diogo. É sábado às 16 horas. Não é isso mesmo, Diogo? Isso. Sábado às 16 horas. E também em fevereiro, nos dias 10, 11 e 12, no Carnaval, o Movimento Espírita aqui de Montes Claros vai promover um encontro de toda a juventude de Montes Claros e região. Quem tiver vontade de participar, de estar junto nesse encontro, que é um encontro muito bacana, eles quem vai recepcionar essa vez é o Centro Solar de Jesus. Eles têm alojamento, a juventude passa a noite juntos, então a programação é dia, noite, então é um momento muito bacana. Nesse encontro, nessa confraternização da juventude espírita de Montes Claros e região. Quem tiver interesse em participar, que ainda não fez inscrição, pode procurar a gente que nós vamos encaminhá-los para fazer essa inscrição. E eu tenho um convite especial. O meio espírita está todo ouriçado. Amanhã estreia nos cinemas, nacionalmente, o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E é interessante, é importante para a gente assistir esse filme na primeira semana de estreia, porque com a bilheteria alta, com um grande número de pessoas procurando, as produtoras se interessam pelo tema, porque tem renda, tem retorno. E aí a gente propicia, dessa maneira, uma divulgação bem maior da doutrina espírita. Então o Consolador chega de uma maneira ampla em todos os públicos. Então é importante para nós irmos na primeira semana assistir esse filme, tão importante para nós. Quem já assistiu o Nosso Lar, o primeiro, sabe o tanto que é bom, que a produção é boa. Parece que esse é mais caprichado ainda. Então, fica o convite aqui para irmos assistir o filme na primeira semana de estreia. Amanhã estreia, tanto aqui no Ibituruna, quanto no Montes Claros Shopping. Tá bom? Então, vamos orar. Fechar os nossos olhos. Respirarmos fundo, tranquilo, sentirmos os nossos pés no chão e assim fazer essa conexão amorosa com o nosso divino amigo Jesus, rogando a Ele a bênção, a proteção, a presença amorosa nas nossas vidas. Que Jesus possa
nos direcionar sempre no caminho do bem, do bom, do belo. E que as lições que vamos ouvir aqui esta noite possam provocar em nossa alma, em nosso interior, uma revolução. Que essas informações possam mexer conosco profundamente. E a gente chegue à conclusão que nós precisamos urgentemente seguir as orientações do Cristo. As orientações amorosas, carinhosas, porque essas verdades nos transformam, nos transformarão. Nós pedimos, amigo Jesus, além de sua bênção e sua proteção, sua presença amorosa na nossa vida, que você envolva na sua luz o nosso querido Antônio Carlos, o palestrante da noite, inspirando-o a trazer as suas orientações de uma maneira clara, limpa, para que todos nós possamos aproveitar o máximo essas orientações. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, de amor e de trabalho que nos acolhe sempre, que nos oportuniza o trabalho no bem, que sabemos que fora do bem ao próximo, fora da caridade, não teremos salvação. Então, assim, unidos em amor, envolvidos nessa energia linda, amorosa, nós te pedimos, mestre amigo, a permissão para iniciarmos mais uma noite de palestras. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra para o Antônio Carlos. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, queridos internautas. Mais uma vez aqui reunidos em nome do Cristo, para que possamos falar dessa maravilha que é o Evangelho vivo que foi a sua vida. Para mim foi um desafio essa exposição, porque eu tinha vários caminhos a escolher. Eu escolhi o caminho do médico espírita que sou. Então, para falar de saúde e espiritualidade, essa vai ser minha trilha. Então, no Consolador, livro do Emmanuel, que é feito aos moldes do Livro dos Espíritos, ele coloca a seguinte questão: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? O nosso amado benfeitor responde, que para vós a saúde pode ser a perfeita harmonia dos órgãos. Porém, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então já muda um paradigma, não é? E diz que para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da preciosa contribuição das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então ele muda toda e qualquer situação que a gente vive até agora, porque ele mostra, primeiro, a saúde verdadeira da alma, não a do corpo. O corpo é só um reflexo de tudo que nós temos lá, que vem da espiritualidade criada por Deus, para chegar no que nós somos e chegar no nosso corpo. E nos dá um alento maior. Qual alento? Que por mais que nós estejamos passando por um processo de doença, de desarmonia, de sofrimento, de dor, nós nos regeneraremos. Aquilo é um processo de resgate em que nós estamos trilhando um caminho de saúde, na verdade. Nem que essa saúde
me leve à perda da minha matéria, do meu corpo. Às vezes, para eu resgatar a minha saúde, eu tenho que entregar o meu corpo. Então, isso muda muitas coisas dentro, né? Isso muda tudo. A humanidade, desde os seus primórdios, ele depara com essa questão de dor, sofrimento, né? O ser humano, lá na sua caverna, via cair o companheiro de caverna sem entender, ele não levantava mais, não respirava mais. O que fazer? Sentia dor, o que fazer? Então, o ser humano, já foi comprovado isso pela psicologia, ele apresenta em si uma noção que existe algo superior, mesmo o povo mais primitivo. Isso foi denominado por Carl Jung de luminoso. Luminoso é a sensação que existe. Interessante isso, né? Porque nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então nós temos e percebemos esse divino. Então o ser humano, lá na primitividade, deu origem à sua primeira forma de religiosidade, né? Chamada magia simpática. Ele simplesmente desenhava nas cavernas aquilo que ele achava e gostaria que acontecesse. Desenhava a sua caçada. Então foi a primeira forma que se tem registro na humanidade de uma atividade religiosa. É a magia simpática. O ser humano, então, foi galgando, né, a seus degraus evolutivos. Porém, algo no nosso planeta, nós espíritas nós estudamos isso, né, na altura do Homo erectus, que existiu na Terra entre 2.800.000 anos, algo acontece que modifica a história da humanidade, que veio um influxo de alguns seres, né, de um planeta distante, a 42 anos-luz da Terra, num sistema chamado sistema de Capela, um sistema que achava-se que era binário, depois descobriu que são 4 estrelas, 2 maiores, 2 menores, né? Esses seres lá, habitantes desse planeta que estava passando por uma mudança, saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, como nós estamos caminhando hoje, aqueles seres resistentes ao bem, recalcitrantes no mal, eles recebem a permissão do nosso Cristo maior, dirigente planetário, para vir em missão para a Terra. Ao mesmo tempo, missão para aqueles seres primitivos começarem a se desenvolver e puderem resgatar em si mesmo, porque eles estavam afinados, era com o mal, era com o primitivo, e eles vieram para um planeta primitivo, que era a Terra. Né? Então essa mudança, né, daí vem a sensação que nós temos, né, que muitas culturas vêm falando do paraíso perdido, que tem Adão e Eva e outras questões, essa perda do paraíso, porque esses seres que viviam num planeta onde tinha tudo, de repente apontam na Terra num homo habilis, né, como diz Haroldo Dutra, né, que, né, a mulher tem a barba maior do que a do homem, né, porque é um antropóide, né, um antropóide. E isso explica várias situações, porque a gente sabe, aquelas civilizações antigas, até hoje nós nos perguntamos como eles conseguiram fazer tudo aquilo em termos de ciência e arte. Né? Então essa mudança na humanidade, né, vem e começam as primeiras formas organizadas de religião. É importante a gente entender que a função da religião é promover uma religiosidade. Religião é algo externo. Religiosidade, como espiritualidade, é um processo interno. Então, as primeiras formas organizadas de religião começaram na Índia e na China, em torno de 3.000 anos atrás. Né? Na Índia, no Vale do Indo, onde aportaram alguns desses seres, né? Onde hoje é a Índia, Afeganistão, parte do Paquistão, né? Esses seres vêm e desenvolvem um politeísta, uma religião hinduísta. Porém, também desenvolvem uma prática médica chamada medicina ayurvédica, em que eles pregavam a harmonia do ser humano, corpo, mente e espírito, porque eles entendiam que o ser humano era corpo, mente e espírito. Através de práticas como a boa alimentação, yoga, meditação, aromaterapia, cromoterapia, esse povo antigo, que até hoje preserva essa forma, sistema médico,
né, a gente inaugura o que nós chamamos de medicina vitalista. Isto é o quê? Que acredita no ser humano, homem integral. Homem que eu falo, humanidade. Espírito, mente, corpo, matéria. Em menor situação, né, em menor número, recebe os chineses também, esses seres oriundos, né, dessa estrela, na verdade um planeta, né, do sistema planetário. Os chineses também desenvolvem uma outra forma, né, um sistema médico de medicina baseado no taoísmo e confucionismo, né? O confucionismo, ambos esses sistemas, eles pregam o Tao, né, algo realmente grandioso, né, juntamente com a harmonia, o ser humano é um ser energético, em que ele resulta do equilíbrio entre duas forças. E qualquer doença era um desequilíbrio dessas forças. Né? Era também um sistema vitalista, que estava no homem como espírito, corpo e mente. Né? Os egípcios também vieram, uma grande civilização do passado. Apresentavam um politeísmo, acreditavam em vários deuses, porém, isso era restrito ao povo, porque os sacerdotes sabiam da existência do Deus único e guardavam esse segredo como, né, só os iniciados deveriam saber isso. Os egípcios praticavam medicina semelhante à nossa. Acredito que a nossa medicina atual, ocidental, vinha da medicina egípcia. Dividia-se em especialistas. Existiam o trepanador real, né, que abria, às vezes, crânios, médico de olhos, médico de orifícios, de intestinos. Eles praticavam a medicina dos contrários, tinham remédios. Né? Então, o Cristo, ele vem. E vem para a Terra para mudar tudo o que existe. Porque o Cristo é um espírito puro que veio para nos curar. Curar de quem? De nós mesmos, dos nossos erros, das nossas transgressões. Não no sentido de pecado, mas no sentido de que existe uma lei divina imutável que nós ainda estamos aprendendo a seguir os passos, porque o Cristo ele veio como modelo e guia para que nós possamos nos curar. É o médico dos médicos. Esse foi o grande papel do Cristo, Cordeiro. É importante nós definirmos, né? Jesus é a entidade encarnada, Cristo é a entidade cósmica, né? O ser, a alma, o espírito puro, né, que vem nos resgatar. E o Mestre, na sua sabedoria, disse essa frase que nos chama muita atenção. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, sim, né? Não vim chamar justos, mas pecadores. Então vamos fazer um pequeno paralelo. Se o conceito de saúde é a perfeita harmonia da alma, perfeita, né? Quem pode se julgar sadio? Ninguém. Né? Ninguém. Se em cada cura que Cristo fez, ele falava assim, venha, foi sua fé que te salvou. Existe um preceito básico que é se reconhecer e buscar. Então, nos processos de cura, a gente vai falar mais para frente, né? Existe isso. Na verdade, em termos espirituais, todos precisamos de uma cura. Né? Todos. E Deus e Jesus. Deus no sentido amplo, Jesus no governante planetário. Né? Para que nós busquemos, porque religião é uma busca, é uma religar, reaproximar. Né? É isso que a gente tem. Né? Então, vamos voltar de novo, né? Das alturas, né? Vamos voltar de novo lá para a história. Né? Aí vem Galeno, surge Galeno, 200 anos depois. Galeno, ele tinha um paradigma também, paradigma quer dizer um modelo, né? Vitalista, acreditava que o ser humano era corpo, mente e espírito. Porém, ele faz uma coisa que marcou. Ele vira e fala, a doença deve ir para o médico.
o espírito, as coisas do espírito, tem que ser para a religião. E provocou uma certa ruptura. Então, nesse ponto, agradou muito uma igreja primitiva que ainda estava caminhando. Nessa época, 200 anos depois de Cristo, todos os apóstolos e a pleiade de espíritos já tinham voltado à espiritualidade. O ser humano ficou sozinho com ele mesmo lá, sem aqueles espíritos elevados. Então começa, né, a acontecer algumas rupturas. Né? Em 380, institui-se como religião oficial do Império Romano o cristianismo. Né? Aquele que matava, que perseguia os cristãos, jogava no circo, de repente, né, começa, né, no reinado de Teodósio, no Império de Teodósio. Né? Depois cai-se o Império Romano do Ocidente, em 476. Né? Porém, no ano de 607, Bonifácio III, com apoio do imperador Focas, que era o imperador bizantino, consolida o papado. Então, a consolidação do papado é tido, segundo Emmanuel, como o início do grande desvirtuamento do princípio do Cristo no planeta Terra. Porque o ser humano, como eu disse, sozinho, né, com ele mesmo, ali, na sua condição, começa a lutar pelo poder e desvirtuar aquele ensinamento crístico ali. Começa a se fundar uma instituição que vai culminar numa situação complicada para todos. Né? A espiritualidade, né, vem resgatando isso, né, tenta resgatar isso via Maomé. Né? Maomé vem nos povos árabes para propagar o ideal crístico. Segundo Emmanuel, Maomé embasa o Alcorão com o perfume do Cristo. Porém, lá também embasa uma doutrina separatista e agressiva do jihad, sendo um exemplo de queda de um profeta que vem com a missão, cai, sucumbe às forças do egoísmo, sucumbe às forças do orgulho e do interesse. Então, a gente vê, né, vem a Idade Média, instala-se, né, com a Idade Média considerada parte das trevas, recolhe-se a medicina, né, a igreja da época ainda começa a propagar situações, né, absurdas, né, venda de indulgências, começa toda uma situação que vai se complicando. A medicina, a prática médica vai para a Arábia, refugia-se nos povos árabes, na figura de Avicena, instala-se o tribunal, né, da Inquisição e começa. Né, então a pessoa mina-se na pior parte do desvirtuamento do princípio crístico. Né? As pessoas sentem-se perdidas, porque a situação que tinha daquela igreja que deveria amparar passa a perseguir. Né? Mas as coisas continuam. Né? A espiritualidade ela não desampara. Mesmo na Idade Média, veio figuras como São Francisco, né, que perfumou a todos com esse perfume do Cristo. Esse sim, né, com os ideais crísticos e vários outros. A espiritualidade não desamparou a ninguém. Né? Porém, o ser humano continua na sua situação, as lutas, cai, né, o Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, né? A medicina começa a resgatar, porém o princípio vitalista dentro da medicina ele é bem acanhado. Paracelso, né, em 493, ele mantém um certo paradigma vitalista ainda do ser humano, corpo, espírito e mente. Né? Martinho Lutero, 95 teses, vem, né, e tenta fazer e começa a questionando a igreja da época dominante, né? Está essa reforma, que gera a contra-reforma, porém começa então o Descartes, o racionalismo, e culmina o iluminismo, aí com essa época da razão. Não precisamos mais, né, da espiritualidade. O ser humano não precisa, agora é só razão, só matéria, só existe a matéria. Né? E isso a gente vai vendo. Né? Porém, né, a medicina começa a dissecar novamente, começa a trabalhar André Vesalius, outras figuras da medicina ocidental começam, né, a buscar dentro da matéria novamente. Porém,
Humildemente lá, o princípio vitalista continua dentro da medicina, como Paul Barthet na França, na escola de Montpellier, tentando resgatar isso, né? E Hahnemann, já no século XVIII, continua isso como uma homeopatia, mantendo esse princípio vitalista no Ocidente ainda, que abarca a ideia, né, da ruptura lá de trás, né, que o corpo pertence ao médico, né, e só foca no corpo. Mas esses outros ainda continuam, né? Vem Mesmer, né, em 776, século XVIII, resgatando o magnetismo, a bioenergia, isso é comprovado, a gente vai ver mais para frente, né? Em seguida vem a Revolução Francesa, os ideais materialistas vêm novamente no planeta Terra, né? E aí então vem o Consolador prometido. Naquele momento de grande racionalismo, de grande materialismo, vem a terceira revelação. Para quem não tem costume, né, com essas palavras, né, terceira revelação, nós espíritas chamamos todo o conhecimento espírita que vem revelado pela espiritualidade maior, sob direção do Espírito de verdade, que foi codificado por Allan Kardec. Então, vem ali para... Isso foi uma promessa do Cristo, né? Eu lhe enviarei o Consolador, que vai, né, nos sanar, nos explicar o que está oculto, revelar o que está velado. Então ali a humanidade recebe, né, uma tentativa de restaurar aquele cristianismo primitivo que foi deturpado pelo próprio ser humano na sua condição humana de egoísmo, de luta pelo poder, de orgulho. Essa que é a luta. Então essa foi a renovação, né, que veio o Espiritismo trazer nessa época, né, que inicia com a codificação, com o Livro dos Espíritos, né? Porém, outra coisa acontece, é o último histórico, né? É esse aqui, né? 1910, Flexner, que é um estudioso americano, ele faz um diagnóstico nas escolas americanas, gerou impacto em todo mundo, e retira toda e qualquer alusão a uma medicina que não fosse materialista. Isso é chamado relatório. Estudei isso na minha faculdade, relatório Flexner, né? Houve um grande impacto, né? Porém, a medicina, hoje, que ponto nós estamos hoje dentro da medicina, né? Por acaso, estava lá, né, pesquisando aqui para essa palestra, deu de cara com essa pesquisa, né? Pesquisa bonita, uma pesquisa no gov.br, mostrando que passe espírita em crianças recém-nascidos, né, no berçário, mostrando com eficácia que as crianças que recebiam passe muito melhor do que as que não recebiam passe. E assim, né, a gente vai ver alguns trabalhos científicos mais para frente, mostrando a eficácia da bioenergia, né? Então, hoje a medicina está abrindo os olhos ao ser humano integral, ao ser humano espiritual, ao ser humano energético, né? E a gente aqui, dentro da Casa Espírita, nós trabalhamos com isso, né? Porém, né, nessa retrospectiva histórica, a gente pode pensar, né, que existe uma luta realmente entre uma medicina materialista e uma medicina espiritualista, né, dita um paradigma vitalista. Mas será que existe realmente? Né? Será que existe realmente? Porque na medicina alopática ocidental, o modelo é um modelo material do ser humano. E nós também somos materiais. Então a medicina ocidental, alopática, a que eu pratico, né, sou cirurgião, neurocirurgião, ela é física, eu ajo no físico. E somos especialistas nisso, porque o físico é fácil de ver, medir. Vai medir, né, o peso de um pensamento, a força de uma fé, né, o amor de uma mãe, não se mede. Ah, que a mãe tal ama mais que a mãe Y, porque não tem como. Mas eu consigo medir a célula, eu consigo ver a voltagem do meu neurônio, eu consigo ver o neurotransmissor da minha sinapse lá. Eu consigo perceber isso. Então, nós temos que valorizar sim, também
porque faz parte do ser humano o físico. Mas também, né? Porque eu tenho outro modelo, né? Qual o modelo? O modelo integrativo. O modelo integrativo, ele vê o ser humano como espírito, né? Como energia perispírito e como força. Né? O corpo como matéria. Então, eu tenho duas medicinas, mas na verdade não, eu tenho uma só, porque o ser humano ele é também espírito e é também corpo. Só que uma medicina se especializou muito em uma coisa só. Como eu sou especialista em uma coisa só também, como vários médicos em uma coisa só. Né? Então, às vezes é um erro, a gente vê muito isso acontecendo, a pessoa às vezes vai numa casa, às vezes vai numa igreja, vai na sinagoga e fala, não, larguei tudo, porque eu vou fazer um tratamento espiritual agora. É comprovado que o tratamento espiritual junto com o material é o melhor de todos. Para que eu vou abandonar um, que é excelente, pelo outro? Pode ser os dois, por que não? Qual a necessidade? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas práticas, né? Porque parecem ser contrários, porém se complementam. Né? Num paradigma materialista, por exemplo, estão vendo no quadro, né? A doença é um problema, né? Enquanto no vitalista é um efeito. Né? Por quê? Porque a doença, como disfunção no materialista, ele é o reestabelecer da própria harmonia do corpo, na questão vitalista. O doente que tem uma ação mais passiva, né, na medicina, né, está ali recebendo o tratamento, no vitalista ele é convidado a agir, a fazer algo. Né? Um trata para combater a medicina dos contrários, o outro conhece e restabelece a ordem. O médico, é uma figura central, o outro é um facilitador. Então, em certas situações, eu tenho que me submeter ao pulso, sem querer, óbvio, né? Sangue esguichando. Se eu estancar, eu vou morrer, vou desencarnar. Então eu preciso de um especialista que sabe que ali é uma artéria radial que vai saber suturar e estancar. Não adianta eu ficar fazendo passe lá. Né? Eu tenho que estancar. Então, atenção. Porém, se eu tenho uma doença degenerativa qualquer, que eu me trato, né? E busco, vem cá, eu tive um problema aqui. Será que causei aquilo? Será que tem algo em mim? Será que é uma culpa que eu estou carregando, algo? Aí eu já caio num outro sistema, que aí sim eu estou buscando uma saúde integral. Eu deixo de ser um ser só, trabalhar só no material e passo a buscar algo além. Né? A gente sabe que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde, isso é clássico, né? É o estado do completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de afecções e enfermidades. Né? Já falamos isso, o conceito, né, espírita de saúde é que saúde é a perfeita harmonia da alma. Né? E interessante que no livro Instruções Psicofônicas, né, o espírito Lourenço Prado nos ensina e complementa que a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. A lei. Aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência. É lá que ela mora. Ela nos foi dada. Então isso é muito importante. Vamos lembrar disso. A lei de Deus está na nossa consciência. A doença é um processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje diante dela. Então, nós espíritas sabemos que nós somos seres eternos. Passamos por várias vidas. Então, às vezes, nós nos perguntamos, mas por que, às vezes, uma criança tão pequena, com um problema tão sério, sendo que ele não viveu, não deu nem tempo dele errar. Não teve nem tempo, né? Mas será? Né?
às vezes, aquilo vem resgatando várias coisas. Como eu disse, às vezes o corpo ele vai para que o espírito e a alma se curem. E às vezes não é nem a alma dele. Às vezes é a alma dos que estão do lado. Né? Tem grandes missionários que vêm em sacrifícios enormes para um despertamento, para um chamamento, para uma verdade muito maior para a família. São os missionários da família. Nós temos missionários na nossa família também. Né? E isso acontece em qualquer um. Né? Que nos ensina, os missionários ensinam muito, né? A resignação, o bem sofrer. Né? Que é difícil, né? Difícil. E nos mostra que religião é uma coisa, a palestra é, né? Saúde e espiritualidade. Assim como, né? Saúde não é medicina também, né? Eu falei muito de medicina aqui, sistemas médicos. Religião não é espiritualidade. Espiritualidade é um processo interno. Então, qual que é o conceito de espiritualidade que a gente tem? Espiritualidade, né, é um conjunto de crenças que me leva a ter um significado e um propósito de vida. Isso é espiritualidade. Então, na verdade, eu não preciso ter nem religião para ter espiritualidade. Basta que eu tenha um conjunto de crenças que me traga propósito e significado de vida de acordo com as leis divinas. Amor, caridade e justiça. Nosso mestre nos disse, né? Toda lei resume-se em amar a Deus de toda a sua mente, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento, de toda a sua razão e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho um conjunto de crenças que me dá significado e propósito de vida, eu tenho, né, uma espiritualidade. Essa que é a luta que nós temos, né? É fortalecer essa espiritualidade, porque a partir dela eu posso mudar a mim mesmo e a partir daí mudar a todos. Porque se eu tenho espiritualidade, eu sei que a minha liberdade só é uma liberdade verdadeira quando amplia a sua. Se para eu aumentar a minha liberdade, eu tenho que restringir a sua liberdade, como alguns falam, né? Isso não é liberdade, isso é falso. A liberdade verdadeira, eu amplio a de todos. Então, a espiritualidade, né? Ela vem, o nosso mestre Jesus, né? Que veio nos ensinar seguir os passos, né? Do nosso modelo e guia, que é ele próprio, seguindo as leis divinas, né? Para que nós possamos nos curar. Então, isso é buscar a espiritualidade. Na saúde integral, nós temos um conceito, né? Já falei, somos eternos, um conceito. Caminhamos para a evolução, sim, caminhamos. O Pai quer que nós evoluamos, que nós sigamos uma trilha de evolução. Em direção a quê? A espíritos puros. Mas isso depende de nós, porque nós temos, né, a mania de colocar no outro aquilo, né? Ah, porque ele fala muito bem, né? Ele está lá, é uma pessoa de grande espiritualidade, aí eu fico lá atrás. Né? Não, eu é que tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer por mim e pelos outros. Né? É essa que é a luta da espiritualidade maior. Né? Para que eu possa chegar a um ponto de evolução. Mas não por mim, mas por nós. Porque se eu quero chegar a um ponto de evolução por mim, já estou meio errado. Eu tenho que chegar por nós. Porque evolução também é enxergar por nós, não só por mim. Né? E que nós somos seres constituídos de diferentes níveis de energia condensada. Né? Segundo o codificador Allan Kardec, o ser humano, né, ele é constituído de espírito. Né? No Livro dos Espíritos faz a pergunta, né? O espírito tem forma? Né? Não me lembro, né, a questão. Aí a resposta é, não para vós, mas para nós é como um clarão. Né? Então, na figura, né, você vê como se fosse uma energia, uma chama. O perispírito é um elemento intermediário.
energético, né? Hoje, quando faço um eletroencefalograma que capta atividades elétricas do cérebro, eu estou captando emanações do perispírito. Quando eu faço um magnetoencefalograma, eu estou captando emanações do perispírito. Quando eu faço um eletrocardiograma, eu estou captando emanações desse campo eletromagnético que nos rodeia. A medicina já trabalha com isso em forma de diagnósticos, né? A obra subsidiária, que veio depois de Allan Kardec, já subdivide o ser humano energético em várias formas. Então, ele já pega o perispírito e transforma, né, em 3. Né? Eu tenho o espírito, o corpo mental, onde estão os meus pensamentos, né, considerado uma parte do perispírito, que continua após o desencarne. O perispírito, propriamente dito, energético, onde tem os centros de força. Né? O duplo etérico, que é constituído de energia vital, que desaparece ao desencarnar, e o corpo físico. Então, o desencarnado não apresenta nem duplo etérico, nem corpo físico. Mas por que isso está aqui? Porque podemos adoecer... Não apresenta nem duplo etérico, nem corpo físico. Mas por que isso está aqui? Porque, assim como podemos adoecer, não apresenta nem duplo etérico, nem corpo físico. Mas por que isso está aqui? Porque, assim como podemos adoecer, não apresenta nem duplo etérico, nem... Essa aqui é a questão. Né? Mas eu posso ter uma desarmonia no meu corpo mental, eu posso estar com pensamentos negativos, eu posso estar com incredulidade, eu posso estar com... Né? Eu posso ter um problema, né, relacionado ao meu perispírito? Posso. Ao meu corpo vital? Posso. Né? Vamos falar do perispírito mais para frente, mas do corpo vital, se eu durmo pouco, né? Começo a abusar de substâncias químicas, começo, né, a me desgastar, né, através de práticas. Então, ali você vai, né, sabe disso. A gente sabe que uma pessoa que é etilista, que é viciada, né, ela vai desencarnar mais cedo, porque ela vai acabar com a vitalidade dela. Né? Assim como o corpo. Então, né, essa é uma figura de um médium desenhou, né, isso em Sacramento, Minas Gerais, é o estudo que é feito lá, né, mostrando um ser humano, na visão do médium, com seu campo energético, fluindo energia. Fluido. A energia é fluida. Ela passa. Né? Porém, né, como é que eu adoeço? Né? Olha que interessante. Isso aqui é do Congresso Espírita sobre doenças, né, e saúde. As energias, né, que se chocam se eu infrinjo a lei divina, essas energias se chocam com o código divino que está na minha consciência, elas não podem permanecer. Elas não podem, elas estão em dissonância com a consciência. Né? Então, essas energias são, então, distribuídas pelos condutores energéticos do nosso corpo, que alimentam o perispírito, essa parte energética, e registra no perispírito. Fica lá, registrado, como uma desarmonia nesse campo energético humano. Né? Então, eu tenho um esqueminha interessante. Isso aqui é do curso, né, Medicina e Espiritismo, né, um curso interessantíssimo da Associação Médica Espírita de São Paulo. Né? Ele acha bonito essa explicação. Né? Você tem um espírito, né? Eu tenho o corpo mental, meus pensamentos, né? Influencia minhas atividades, né, relativas a coisas que eu faço em consonância ou dissonância com a lei divina, agem no meu centro coronário de força, né, que vão agir no centro frontal, que vai estimular o meu lobo frontal do cérebro. O lobo frontal é que dá a nossa relação com o meio ambiente, faz a ligação entre o interno e o externo, levando a alterações cromossômicas que levam à doença no próprio corpo. É claro que, como eu disse, né, eu posso adoecer muito antes. Né? Eu posso adoecer só lá na mente, como eu posso adoecer também lá no corpo.
Então, esse processo, né, que é muito interessante, né, me dá um processo de cura, de autocura. Então, eu tenho o autoaprimoramento, sensações boas que geram esse autoaprimoramento, né? Eu consigo uma espiritualidade, tenho propósito de vida, tenho significado de acordo com as leis divinas. Eu tenho um interesse coletivo. Eu estou criando atitudes, então, construtivas, em consonância com as leis do amor de Deus. Eu estou em harmonia com as leis divinas. Isso registra na minha memória também. Isso vai para o meu perispírito, né? Se adequam a essas leis, me levam à harmonia mental, físico, energético, promove em mim saúde. Então, olha que interessante, né? A espiritualidade, ela promove saúde porque ela é uma cura que vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. Porém, eu tenho um outro processo inverso, né? Que é o processo de adoecimento. Que eu venho, né? Os vícios, né? As sensações doentes, né? Ruins, materialismo, interesse pessoal, orgulho, egoísmo, vaidade excessiva, tudo, né? Levando a atitudes destrutivas, transgressões à lei divina, registra na minha memória perispiritual, leva a lesão perispiritual que vai levar a lesão física. Né? Então eu tenho um processo tanto de cura quanto de lesão. É um círculo que cabe a mim modificar. Cabe só uma pessoa. Né? Esse mesmo médium que registra lá o ser humano energético mostra, né, essas deturpações, essa dificuldade de fluxo energético na visão do médium. O artista, né, desenha isso, né, não é uma mancha escura, é uma falta de energia, é a falta da circulação, em contraponto com a circulação harmônica da energia, em consonância com a lei divina. Né? Isso nos dá o quê? Uma responsabilidade. Responsabilidade sobre quem? Sobre nós mesmos. Nós temos que estar responsáveis por nós mesmos. Né? Sobre a nossa construção. Sobre aquilo que nós somos e quem nós queremos ser e para onde estamos indo. Né? Então a medicina hoje, né, traz uma série, né, de apontamentos. Né? Esse trabalho mostrando que, né, um atendimento em serviço religioso pegou 98.708 mulheres. Né? Um enorme estudo. Só de ir num centro religioso, qualquer casa religiosa. Pode ser uma sinagoga, pode ser, né, uma igreja, pode ser centro espírita, pode ser, né, um terreiro de candomblé. 1/5 a menos de suicídio, né? 5 vezes menos suicídio do que os que não iam. Esse estudo foi novamente replicado em Harvard em 2020, chamado Nurses Health 2, né, 2, os mesmos resultados. Aqueles que iam só de ir. Né? 5 vezes menos suicídios. Né? Fizeram um outro estudo, baseado no outro Nurses Health, também o primeiro, né, que pegava mulheres, né, livres de doença cardiovascular, olhavam por um tempo e depois descobriram que aquelas mulheres que iam ao serviço religioso tinham 33% menos doença cardiovascular, quer dizer, AVC e infarto, do que as que não iam. Então, qual que é a questão? Né? Qual que é? Por que existe, então, nesses serviços religiosos que melhoravam a saúde das pessoas? Né? Encontravam lá suporte espiritual, suporte material, um centro de convivência para todo mundo, atividades voluntárias, caridade, comunidade. Resume em que isso aqui? Resume em: encontravam lá significado e propósito de vida. Encontravam lá uma espiritualidade que ajudava na saúde delas. Só de ir. Né? Mas é necessário eu ir para o templo? É necessário eu ter que ir para o templo? Né? Então, já foi comprovado que só de eu entrar em prece, né, que a prece é a comunicação com a espiritualidade superior, com Deus, né? Eu ativo meu parasimpático, diminui a adrenalina, fico menos ansioso, aumento meu cortisol, aumento meus neurotransmissores benéficos, levando então a diminuição da minha pressão,
né? Eu abaixo a frequência cardíaca, um benefício cardiovascular, otimismo, bem-estar, sem falar no bem-estar espiritual. Porque se eu estou conectado com o que é bom, com toda a pleiade de espíritos benéficos, né? Eles vão me ajudar. Existe uma fala que nenhuma prece fica sem ser escutada. Nenhuma. Todas são. Desde que sejam sinceras e verdadeiras. Né? Tem esse detalhe. Né? Outro trabalho. Espessura cerebral de idosas que praticavam yoga. Então, as idosas... Cadê Selma? Né? Não está aqui hoje. Né? Quem pratica yoga, o córtex frontal ele é maior. Né? Isso é uma preservação cognitiva da mulher. Né? Isso eu achei mais fantástico ainda, esse aqui. Né? Que é hostilidade e envelhecimento celular em homens. Né? Homens agressivos, né? Eles mediram a atividade do telômero no cromossomo. O telômero, quando ele encurta, é sinal de envelhecimento, a atividade dele fica menor. Então, homens agressivos tinham menor atividade telomérica do que quem é mais sossegado. Né? Envelhece mais. Então, ser nervoso, estressado e briguento, né, é um passo para a decrepitude. Né? Então, vocês cuidado aí, viu? Fiquem bem tranquilos. Né? Já ao contrário, meditar já aumenta o telômero, né? Já vai crescendo, né? Te preserva. Isso são questões físicas que a medicina está comprovando hoje. Mas nós não precisamos saber disso, porque a gente sabe que quem meditar é escutar a Deus, é escutar a espiritualidade maior. Eu tenho um benefício espiritual enorme, enorme, né? Aqui tem outros trabalhos, toque terapêutico, vou passar pelo tempo, né? Já está, né? Um outro trabalho, efetividade do passe espírita. Bacana, né? Então, assim, tem muitos trabalhos. Eu poderia ficar a noite inteira só falando trabalho aqui, né? Só falando trabalho. Mas o mestre, né? Eles nos apontam uma cura, né? Crês que posso curar-te? Sim, eu creio, Senhor. Então, seja feita conforme a tua fé. Né? É o seu trabalho. Né? A cura, ela não vem, nós a buscamos. É esse que é o ponto. Né? Você que tem que buscar a sua espiritualidade, você que tem que buscar a sua autocura dos seus processos, né? de evolução, se você quiser sair de onde você está, né? E buscar algo maior. Né? E para isso, eu tenho que tratar em 3 dimensões. Né? Eu tenho que tratar o corpo? Sim, tenho que tratar o corpo. Como eu disse, né? O corpo físico reflete todos os outros corpos. Né? É o nosso veículo de manifestação, temos que cuidar dele, dormir cedo, fazer todas as práticas, né? Exercícios, esportes. Né? Às vezes, controle de dano? Sim. Controle de dano é o quê? Estou lá em estado de ansiedade, depressão. Eu tenho que tomar um antidepressivo? Tenho que tomar meu remédio para ansiedade? Sim, porque ele vai me ajudar, vai me acalmar, vai me levar a ter tempo de ser tratado. E usar os outros tratamentos até. Mas eu tenho que cuidar bem do meu corpo. Né? E como eu disse, a medicina alopática, né? a cirurgia, as práticas médicas ocidentais são especialistas. São ótimas nisso. E nós temos que entender isso. Né? Porém, eu tenho o que a gente chama de tratamento em outras dimensões. A casa espírita oferece tratamentos, né, que a gente chama de terapia complementar espírita. Né? Um deles é o passe, que é uma bioenergia. O passe pode ser diretamente, um passe direto do médium, é uma bioenergia direta. Né? Pode ser, né, ela pode ser espiritual, a própria espiritualidade aplica, ou pode ser misto, né, que vem ambos. A gente vai ver aqui ao final. É uma terapia espírita? Sim, porque e age aonde? No perispírito. É terapêutico. O passe, né, ele não é exclusivo do espírito. A gente vai ver outras religiões usando isso de umas outras formas, com outros nomes. Né? Água fluidificada, também uma terapia complementar espírita. Age também no perispírito, na parte espiritual. Né? Perispiritual. Água fluidificada tem o mesmo efeito do passe. Também pode ser magnetizada diretamente, fluidificada, pode ser do ponto de vista espiritual, pode ser por ambos. Né? Eu tenho um atendimento fraterno na casa, que é um grande atendimento, uma grande terapia. Né? Você receber, acolher a pessoa na casa espírita. Isso gera, né, bem-estar, compreensão, age também no perispírito.
A desobsessão, aqueles que estão tão doentes que atraem, né, essas entidades, também em desarmonia e amplifica. A casa oferece, né, esse tratamento para desobsessão, que é feito a nível perispiritual e também espiritual, a gente vai ver, né? A oração é um grande tratamento, né, para todos. Como eu disse, a oração, ela nos conecta com a espiritualidade maior, né? No livro Entre o Céu e a Terra, né, tem uma passagem que, né, Clarence com André Luiz, né, estão lá estudando, e de repente o pessoal está uma emergência, uma prece foi refratada. Eu falo assim, o que é isso? Né? Refratado, nunca vi isso. Né? Era uma pessoa que fez uma oração, né? A oração era direcionada à própria mãe, mas a mãe é que estava provocando todo o problema. Então aquilo foi em esferas mais altas, né? E é bonito lá no início que fala que a prece, ela é sempre atendida. E às vezes, né, se você faz uma prece, né, pedindo coisas triviais, é em um nível. Quanto mais elevado você for, mais elevadas suas vibrações, mais instâncias vão ser atendidas, né? Porque você está em consonância com áreas, né, muito mais elevadas na sua prece. Então, a prece e a oração, ela é grande, uma grande, né, arma terapêutica que a gente tem. Também não é só do espírita, né? Tem em todas, né, as religiões, mas a prece tem que ser sincera, ela tem que ser de coração, ela tem que ser algo, né, que realmente não simplesmente uma repetição. Então isso é importante. Né? E então, se a saúde, né, a perfeita harmonia da alma, o Evangelho é o remédio para o espírito. É o conhecimento, mas não é o Evangelho escrito, e sim, né, a vida, os exemplos do nosso modelo e guia que foi Jesus. Isso que é o Evangelho. Foi tudo o que Jesus fez, foi e continua sendo e fazendo. Então as curas de Jesus, né, que a gente vê, até hoje são feitas. Desde que nós assimilemos isso e também solicitemos isso e busquemos e modifiquemos. Porque na reforma íntima é que nós vamos trabalhar a nossa verdadeira é lá que vai se dar. E no livro Os Mensageiros, né, tem a mensagem que fala que no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer, isto é, essa cura real pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, a cura real, como diz Joana de Ângeles, ela vai ser sempre de dentro para fora. O alívio pode vir de fora para dentro, mas a cura ela vem de dentro para fora, né? Porque nós somos entidades espirituais, né? E é lá que mora, né? E também, né, nos mensageiros, né? Que aliás amanhã, né, o dia da estreia, lembrando novamente, né, não foi por querer que isso está aqui não, né? Isso foi colocado aqui, né? No futuro, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Porque nós somos seres eminentemente espirituais. E a medicina da alma, né, é você internalizar o conceito, né, da lei de justiça, amor e caridade. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agradeço, né, em primeiro lugar a Deus, a espiritualidade maior aqui presente, né, que nos fez tão felizes por estar aqui, né, ao Centro Espírita Oriental que me acolheu, né, quase 25 anos, né, já de estrada aqui no Oriental, estava fazendo as contas, né, a Associação Médica de São Paulo Espírita, né, que eu baseei grande parte aqui dessa palestra. Agradeço a Associação Médica Espírita de São Paulo, né? Fantástico, recomendo que todos assistam esse curso, né?
de medicina, espiritualidade, para o trabalhador espírita. E muita paz e luz e alegria para todos. Vamos nos preparar agora para os passes. Muito obrigada. Maravilha. Então vamos nos prepararmos para a paz, lembrando das orientações da Santa Querido Mestre e amigo Jesus, que alegria estarmos reunidos mais uma vez nessa noite tão agradável, para escutarmos um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Que nesse momento, Senhor, possamos mentalizar a sua figura doce, meiga, acolhedora e iluminada. E que essa luz possa preencher toda a nossa mente nesse momento, não deixando espaço para nenhuma inquietação, nenhuma preocupação, nenhum pensamento externo. E mentalizando a sua figura nos tantos exemplos que nos deu nas Escrituras, daqueles que se encontravam enfermos e buscavam ao Senhor para a cura de todas as suas enfermidades. Sabemos, Mestre, que o Senhor está sempre conosco e que os seus ensinamentos são como medicamentos para as dores que sentimos intensamente e às vezes de forma tão profunda que não externalizamos, mas o Senhor bem sabe passar. Porque hoje, Mestre Jesus, pedimos ao Senhor que ajude a cada um de nós a buscar a própria cura, a se curar de tudo o que provoca dor, de tudo que deriva do medo, da angústia, do ressentimento, das dificuldades. Mas acima de tudo, Senhor, pedimos que possa fortalecer a nossa fé, pois assim saberemos lidar com os desafios que se apresentarem e buscaremos também, principalmente, curar o nosso espírito, nos libertando de tudo aquilo que nos causa mal, de tudo aquilo que nos adoece durante a nossa existência aqui na Terra. Que possamos lembrar da sua figura a cada instante, em todos os dias de nossa vida, ao nosso lado, nos amparando, mostrando-se como médico de homens e de almas, de tanta luz, Senhor. E que o Senhor possa caminhar conosco, a ponto, inclusive, de escutarmos sua voz acolhedora e meiga nos dizendo: a tua fé te curou. Graças te damos, Boa noite a todos.